Olá, queridos amados irmãos, graça e paz a cada um de vocês, sejam todos muito bem-vindos. E que alegria poder retornar mais uma vez, agora com os nossos vídeos, buscando na Palavra de Deus sustento, alimento para a nossa caminhada de fé. Depois aí de algum tempo, estamos aí retomando, ainda com algumas deficiências, a qual nós estamos aí lutando, mas como diz o próprio apóstolo Paulo, ai de mim se eu não evangelizar. Então não podemos parar. E peço desculpa a vocês, mas vamos então partilhar a palavra de Deus, buscando aí da melhor maneira possível, tá colocando, expondo, mas tudo para a maior glória de Deus. E o vídeo então de hoje, nessa terça-feira, dia 14 de agosto de 2018, onde estamos vivenciando a 19ª semana do Tempo Comum, e hoje a liturgia nos propõe a memória de São Maxiano Maria Kolbe. As leituras então propostas para essa nossa memória é do profeta Ezequiel, capítulo 2, versículos de 8, depois do capítulo 3 ao versículo 4. Salmo responsorial, Salmo 118 e o Evangelho de São Mateus, capítulo 18, versículos de 1 a 5, depois versículo 10, depois de 12 a 14, que vai nos narrar o seguinte: Naquela hora, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno com essa criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem acolher em meu nome uma criança como essa, estará acolhendo a mim mesmo. Cuidado, não desprezeis um só desses pequenos. Eu vos digo que os anjos do céu contemplam sem cessar a face do meu Pai, que está nos céus. Que vos parece? Se alguém tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará as 99 nos morros para ir à procura daquela que se perdeu? E se ele a encontrar, em verdade vos digo, terá mais alegria por essa do que pelas 99 que não se extraviaram. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequenos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje então estamos celebrando a memória de São Maxiano Maria Kolbe. Mas quem é esse santo? Vamos ver um pouquinho da história dele. Raimundo Kolbe nasceu em 1894 na Polônia, numa família operária que o introduziu no seguimento de Cristo e mais tarde ajudou a entrar para a família franciscana, onde tornou-se Maximiliano Maria Kolbe. Ao ser então mandado para terminar sua formação em Roma, Maximiliano, ele inspirado pelo seu desejo de conquistar o mundo inteiro a Cristo por meio de Maria Imaculada, fundou um movimento de apostolado mariano chamado Milícia da Imaculada. Como sacerdote foi professor, mas em busca de ensinar o caminho da salvação, empenhou-se no apostolado através da imprensa e pôde assim evangelizar em muitos países. Isso sempre na obediência às autoridades, tanto assim que deixou o fecundo trabalho no Japão para assumir a direção de um grande convento franciscano na Polônia. Com o início da Segunda Grande Guerra Mundial, a Polônia tomada por nazistas e, com isto, Frei Maximiliano foi preso 2 vezes, sendo que a prisão definitiva, ocorrida em 1941, levou-o para Varsóvia e, posteriormente, para o campo de concentração de Auschwitz, onde no campo de extermínio heroicamente evangelizou com a vida e a morte. Aconteceu que, diante da fuga de um prisioneiro, 10 pagariam com a morte, sendo que um desesperadamente caiu em prantos. E com isso, ele dizia: minha mulher, meus filhinhos, não os tornarei a ver. Movido pelo amor que vence a morte,
São Maximiliano Maria Kolbe dirigiu-se ao oficial com a decisão própria de um mártir de caridade, ou seja, substituir o pai de família e ajudar então a morrer os outros 9, e foi então aceita, pois se identificou: sou um padre católico. A 10 de outubro de 1982, o Papa São João Paulo II canonizou este seu compatriota, já beatificado por Paulo VI, no ano de 1971. Então, como nós podemos perceber, São Maximiliano, homem de Deus, que disposto a poder então salvar a vida de um pai de família, ele aceitou então colocar-se em troca e morreu para que esse pai de família pudesse retornar à alegria, ao convívio do seu lar. Um verdadeiro exemplo, atitude heróica de quem realmente experienciou Deus em sua vida. A primeira leitura de hoje, extraída do profeta Ezequiel, vai nos falar, ou melhor dizendo, vai nos narrar o seguinte: Ezequiel, ele é então chamado por Deus e preparado para poder então ser sinal e voz de Deus no meio do povo. Mas para isso, ele então tem uma grande experiência mística, onde o próprio Deus lhe apresenta um rolo da palavra e pede para que ele possa comer esse rolo. Ou seja, para poder anunciar a palavra de Deus, é preciso se alimentar dessa mesma palavra. Não podemos então anunciar algo que é ideologia, aquilo que os livros nos dizem, mas aquilo que o próprio Deus nos fala através da sua palavra. E essa experiência que Ezequiel então fizera antes de ser enviado para poder então ir ao povo de Israel, para poder então ser sinal da presença de Deus, para poder corrigir, exortar o povo a mudar de vida. E assim também se faz essa palavra atual na nossa vida. Ninguém pode falar daquilo que não conhece, então é preciso estudar, é preciso se alimentar, se aprofundar nessa palavra, para que nós possamos então evangelizar. É triste nós percebemos então pessoas que pegam trechos isolados da Sagrada Escritura e utilizam dela para o seu próprio benefício, ou com alguma intenção em particular, para poder justificar aquilo que ela pensa. E é claro que podemos muito bem manipular, e tem muitas pessoas que fazem isso nos dias de hoje. Só que tudo isso devemos então ter consciência que nós iremos um dia prestar contas. Será que foi Deus que me enviou, Deus que me mandou falar isso, ou é algo da minha mente, da minha cabeça, aquilo que eu penso? Então é assim que também nós somos chamados a poder evangelizar, mas primeiramente se alimentando dessa palavra, sendo de fato o sinal da presença de Deus, não manipulando a palavra, mas fazendo com que a palavra possa libertar as pessoas, que a palavra de Deus possa então levar a vida, e vida em plenitude, às ovelhas desgarradas do redil do Senhor. E assim nós podemos então olhar para o Evangelho de hoje, Evangelho que nós então acabamos de ouvir, o Evangelho de São Mateus. Os discípulos estão preocupados, parece que os dias de hoje, né? Estão preocupados quem é o maior no reino dos céus. E se nós olharmos a nossa volta nos dias de hoje, onde quer que nós estejamos, muitas pessoas também estão preocupadas em quem é o maior. Por quê? O desejo de fama, de autopromoção, de sucesso predomina os nossos dias. E olha só, isso vem desde os tempos de Jesus. Mas Jesus, então, ele quer iluminar a mente dos seus discípulos para que eles possam vencer toda e qualquer contaminação que os afastem do foco de se colocar a serviço. Porque o maior, e é claro que aqui no Evangelho de São Mateus ele não vai dizer isso, mas no Evangelho de São Marcos ele vai dizer que o maior é aquele que serve. Porque o Filho do Homem, ele veio ao mundo não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E aqui no Evangelho de São Mateus, Jesus vai então pegar uma criança, simples, pura, sem pretensões, ambições. É assim que então nós vamos nos tornar maiores, sem ambição, sem buscar almejar em cargos de
crescer, né, enquanto fazer carreira. A igreja não é assim, a igreja é diferente. Então é preciso compreender aquilo que Jesus diz, para que nós não caiamos no erro, na tentação que predomina nos dias de hoje. Quantas pessoas, agentes pastorais, movimentos, nós encontramos por aí, que trazem consigo essa mentalidade. Quando o padre, porventura, vai tirar ele de uma coordenação, a pessoa então sai da igreja. Ora, do que adianta a pessoa, por exemplo, ficou 30 anos numa coordenação, e aí no momento que lhe é pedida a coordenação, ou passada para outra, para poder então dar também a contribuição a outra pessoa, a pessoa não entendeu nada, e vai para outra paróquia, ou quando não, para outras igrejas. Então são pessoas que não entenderam aquilo que Jesus nos diz através do Evangelho. Infelizmente ainda temos muitos disso para poder vencer nos dias de hoje, e que essa palavra possa então frutificar, nos ajudar a vencer toda essa tentação de status, de famas, de querer se promover. E seguindo então o Evangelho, Jesus vai dizer, olha, não desprezeis nenhum desses pequenos, ou seja, todos têm a oportunidade de poder então se colocar a serviço do reino. Não deve ser privado ninguém. E olha que o Papa Francisco então tem insistido nisso, não podemos ser uma pastoral de conservação, mas uma pastoral de acolhimento, de acolhida para as pessoas, para que outros também venham fazer parte do nosso grupo, da nossa pastoral, nosso movimento. É triste quando nós percebemos então pastorais, movimentos que está lá há 30 anos e são sempre as mesmas pessoas, que não acolhem, que não inovam e não se renovam. Isso é prejudicial para todos, principalmente para a igreja, porque deixamos de evangelizar. Então é preciso dar espaço para que todos, por menor que seja a pessoa que esteja chegando, ela sinta-se acolhida então no meio de nós. E aí então, seguindo o Evangelho, Jesus vai falar das ovelhas. Vai nos dizer então que se um homem tem então 100 ovelhas e perde uma, não vai deixar essas 99 para ir ao encontro dessa uma? E aqui então nós podemos olhar para os dias de hoje. Vocês acham que se uma pessoa tem 100 ovelhas, ele perde uma nos dias de hoje, ele iria atrás dessa uma ovelha e deixar e correr o risco de perder as 99? E eu acredito que não. Dificilmente alguém faria isso. Mas nós, enquanto cristãos, enquanto pastores, que temos ovelhas que o Senhor confiou nos nossos cuidados, não podemos então prezar pela quantidade, mas pela qualidade. Porque uma ovelha fora do redil faz falta para o Senhor. E o mundo de hoje nos apresenta uma outra lógica. A lógica da quantidade. Não podemos então, meus queridos amados irmãos, deixar que nenhuma das ovelhas, mas ele é um sequestrador, ele é um assassino, ele é um drogado, um alcoólatra, não importa. É filho amado de Deus, é imagem e semelhança de Deus. É o meu, é o seu irmão. Então é preciso ir ao encontro desse irmão. E quando isso de fato acontecer, essa ovelha voltar, haverá mais alegria por essa uma que voltou do que as 99 que ficaram. Porque as 99 já sabem o caminho. Agora essa uma estava perdida e voltou. É como a parábola do filho pródigo. O filho que volta. O filho que foi gastar a sua vida, mas que voltou para os braços do Pai. Portanto, meus queridos amados irmãos, que inspirados pelo exemplo de São Maximiano Maria Kolbe, nós possamos também fazer da nossa vida uma doação, anunciando o reino de Deus, mas com palavras, nos alimentando dessa palavra, para que nós possamos proclamar as maravilhas de Deus, a vontade de Deus e não a nossa vontade. E assim, nós poderemos então cuidar, zelar das ovelhas do Senhor. Porque como diz o Salmo de hoje, como é doce ao paladar vossa palavra, ó Senhor. A palavra de Deus, ela é doce, ela exorta, ela nos provoca, mas ao mesmo tempo ela se torna doce na medida em que nós vamos percebendo que essa palavra veio moldar a nossa vida para poder mudar a nossa história. Que o Espírito Santo de Deus seja a nossa força
e que por intercessão de São Maximiliano Maria Kolbe possamos também pedir a intercessão de Maria Santíssima para que possamos viver e colocar em prática a palavra do Senhor. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Obrigado a você, meu querido amado irmão, que nos acompanha, que faz parte desse nosso canal, dessa nossa família. Mais uma vez peço desculpas a vocês, porque estava cometido numa enfermidade, ainda estou, né? Mas estamos recuperando com a graça de Deus, como vocês podem ver, está paralisado esse lado meu esquerdo, mas fazendo os tratamentos com a graça de Deus e a oração de vocês, e agradeço muito pela oração de todos vocês que se uniram, se empenharam, rezaram por mim. Continue rezando, que com certeza nós vamos então proclamar mais essa vitória de Deus na nossa vida. Muito obrigado, se inscreva no nosso canal e até o próximo vídeo, se assim nos permitir. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Maximiliano Maria Kolbe, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço fraterno, até o próximo vídeo.